Aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas, e a minha especialidade é ensinar donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou têm equipes pequenas a aumentarem suas vendas. Tema da live de hoje: descubra as 3 razões por que falar do seu produto ou do seu serviço faz o cliente não querer comprar com você. Parece uma maluquice. Como assim, Sérgio? Falar do meu produto, falar do meu serviço faz o cliente não querer comprar? Sim, é exatamente isso. Você provavelmente vende menos do que poderia porque você está falando muito do seu produto ou do seu serviço. Ele não quer comprar produto ou serviço. Ele quer resolver um problema dele. Razão número 1 para o cliente não comprar com você. Você fala muito do seu produto ou serviço e não como resolver o problema do cliente. Então, razão número 1, você fala muito do seu produto ou do seu serviço e fala pouco em resolver o problema do cliente. Entendeu? Por que isso acontece? Por que essa razão atrapalha você? Vamos lá, existe uma coisa chamada eu falo sempre sobre isso, né? Que é a maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? Quer dizer, você conhecer e gostar tanto do seu produto ou serviço que você esquece de focar no cliente. Esse é um problema muito sério. Eu vou aqui explicando as outras razões e vou explicando melhor aqui. Então, se você foca tanto em falar de você, o cliente fica... Eu vou dar alguns exemplos para você aqui, exemplos que eu gosto muito. Eu não sei se você já ouviu o exemplo do tênis. Vou botar aqui, exemplo. Em janeiro do ano passado, eu quis comprar tênis de corrida. Eu gosto muito de correr. Então, eu quis comprar um tênis, mas um tênis de corrida. Eu quis investir num bom tênis. Eu estava começando a correr muito bem. Cheguei numa loja e falei, cara, você tem tênis de corrida? E tem um problema, os tênis de corrida profissionais, eles são muito coloridos, tudo fosforescente. Eu sou um cara que gosta de cores mais discretas. Eu estava procurando um tênis mais sóbrio. Aí eu olhei assim, era uma loja pequena, num shopping grande que tem aqui perto de casa, e aí tinha um tênis bonito da Adidas, preto, todo preto, bonitão. Eu falei, caramba, cara, gostei desse tênis de corrida. O cara é assim. E começou a falar um monte de vantagem do tênis. Eu falei, pô, número 1, esse tênis está bonito demais, sóbrio demais, todo pretinho para ser de corrida. E o cara não fez pergunta nenhuma para mim sobre corrida. Falei, cara, tem certeza que esse tênis é tênis de corrida? Tá parecendo casual. Casual é o estilo de roupa do dia a dia, para sair e tal. Ele, não, é de corrida. Perguntei o modelo do tênis, na frente do vendedor abri o celular, entrei no Google, joguei o modelo do tênis, da Adidas, e descobri que aquele tênis era um tênis casual. O vendedor estava mentindo para mim. E a primeira coisa que eu percebi, que ele não estava focado em mim, em me ajudar, porque ele não fez nenhuma pergunta sobre por que eu queria correr, ok? E aí eu saí de lá, andei mais umas 2 lojas, eu entrei na Centauros. Eu gosto muito de comprar na Centauros. E eu entrei na Centauros. Quando eu cheguei a olhar, a Centauros tem um paredão enorme de tênis, eu vim olhando, né, tênis de corrida e tal. Aí chegou o vendedor, fala, doutor Vendas, tudo bem? Cara, que legal. Primeiro, o cara me conhecia, né? O cara era meu seguidor, assistia lá meu. Primeiro, eu já fiquei muito feliz, já me conectei com ele. Segundo, o que eu posso te ajudar, doutor Vendas? Nossa, que responsabilidade, vender pro doutor Vendas. Ele brincou, foi gentil, foi carismático. Primeira, criou conexão, já comecei a gostar dele. Quer dizer, eu já passei a confiar nele. Aí ele fez outras perguntas que me fizeram confiar completamente nele. Ele falou o seguinte, doutor Vendas, e caramba, eu acompanho, eu sei que você corre. Eu falei, cara, qual o modelo legal? Eu quero um modelo legal e uma cor mais sóbria, mais discreta. Eu não quero esses tênis todos coloridos. Ele falou, cara, deixa eu entender um pouquinho como eu vou te ajudar. Olha, ele começou a fazer um diagnóstico. Ele falou, cara, você corre quantas vezes por semana? Cara, eu corro 5 vezes por semana. Ah, então você corre todo dia. Quase todo dia. Se você corre quase todo dia, você força muito a sua coluna, força muito o seu joelho. Ah, então tem que ser um tênis que absorve o impacto. Tem que ser um tênis que absorve muito o impacto. Eu falei, isso mesmo. Ele, cara, deixa eu fazer uma coisa. Aí ele fez uma pergunta que foi fundamental. Ele falou o seguinte, Sérgio, qual o seu pace? Para quem não sabe, eu vou escrever aqui, pace é P-A-C-E.
Pace é um termo em inglês que quer dizer ritmo, que quer dizer você dividir a quilometragem que você correu pelo tempo. Então mostra o seu pace, né? O seu ritmo de corrida. E aí no ritmo, qual o seu pace? Na época, estava no ritmo legal. Aí ele falou, cara, teu ritmo é legal. Qual a tua idade? Eu falei, 50 anos. Na época eu tinha 49. Falei, cara, teu ritmo tá legal. Cara, quando ele perguntou qual era o meu pace, falei, esse cara tá acostumado a vender tênis para corredor. Se ele tá acostumado a vender tênis para corredor, eu passei a confiar nele. Porque eu entendi que ele conhecia meu problema. Então, vou botar aqui, ó. Confiei no vendedor porque ele conhecia meu problema, entendeu? O vendedor me fez várias perguntas para entender exatamente o que eu precisava. E as perguntas dele me mostraram que ele entendia de verdade o que eu precisava. E, por isso, eu confiei nele, entendeu? O vendedor me fez várias perguntas para entender exatamente o que eu precisava. Vai ficar mais fácil para você ler. E as perguntas dele me mostraram que ele entendia de verdade o que eu precisava e por isso eu confiei no vendedor lá da Centauro porque ele conhecia o meu problema. Quando eu percebi que o vendedor conhecia o meu problema, eu falei, se esse cara sabe o que eu preciso, eu posso confiar melhor nele. É o que o José Salles comentou no YouTube. Ó, ele fez o dever de casa. Vendedor bom sempre está ligado no problema do cliente, logo ele achou a solução, ok? Então, olha só, ele perguntou sobre as minhas dores / problemas, não era dores emocionais, sobre o meu problema. E isso fez toda a diferença. Eu vou falar como eu faço, mas isso reflete para outras pessoas também. Os primeiros ou segundos ou minutos de uma conversa de venda, ou você consegue a confiança da pessoa ou não consegue. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, pessoalmente, por telefone, pela internet, seja como for, nos primeiros segundos ou minutos, eu estou buscando avaliar se eu posso confiar no vendedor. E eu só falo, anota isso daí, eu só falo a verdade para o vendedor quando eu confio nele. Que eu fico com medo de falar a verdade para o cara e o cara me sacanear, entendeu? Usar as minhas palavras e não querer me ajudar, querer usar o que eu estou falando para me enganar. Então, fique atento. Os primeiros momentos, o cliente está avaliando você para saber se você realmente é a melhor pessoa para ajudar ele, ok? Quer ver? Eu lembrei de um outro exemplo. Quando eu entrei na primeira loja, né, que tinha um tênis bonitinho, pretinho lá da Adidas, que eu perguntei ao vendedor se aquele tênis era de corrida, ele falou, é sim, olha só, esse tênis é para corrida. Pegou o tênis, botou na minha mão, foi malandro, né, quis me dar experiência, sentiu o tênis, e começou a falar, mas olha como esse tênis é bonito, olha só, ele nem parece de corrida, olha, ele é elegante, ele combina, você pode botar esse tênis com uma bermuda, você pode botar esse tênis com uma calça, perceba que ele começou a usar argumentos de vendas que não serviam nada para mim. Quem vai comprar um tênis de corrida não quer que o tênis, não está preocupado. Quer dizer, o principal fundamento não é fazer o tênis combinar com uma calça jeans. Quem vai comprar um tênis de corrida, e deixa claro, é para correr, quer comprar um tênis para correr, para ter performance, para ajudar a ter mais velocidade, para não ficar com o corpo dolorido. Deu para entender? O vendedor estava falando do produto e falando de algumas vantagens que não me interessavam. Vou até colocar isso aqui, olha. Por outro lado, quando eu fui em uma loja pesquisar sobre o tênis, o vendedor me mostrou um tênis que não parecia ser de corrida, disse que era de corrida e começou a falar vantagens do tênis que não combinavam com quem queria um tênis de corrida. Começou a falar sobre como o tênis combinaria com uma bermuda ou com
uma calça jeans. Quer dizer, quando ele começou com esse argumento, ficou claro para mim, não, olha só, o Erickson está falando ali, olha, mas talvez o vendedor não foi treinado adequadamente, nem ele conhecia o produto. Ok, pode ser, Erickson, mas o grande problema dele é que ele não conhecia o cliente. O foco, pessoal, tem muita gente que fala, para vender muito você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer bem o produto ou o serviço. Isso é uma mentira. Para vender bem, você não tem que conhecer o produto ou o serviço. Agora eu vou falar qual é a verdade. A verdade é conhecer bem o produto ou o serviço é uma obrigação básica. Você tem que conhecer o seu produto, o seu serviço. Ok. Mas, na verdade, você tem que conhecer o cliente. Por exemplo, o que se eu fosse esse vendedor, eu faria certo? Se chegasse, tem tênis de corrida, eu cheguei e perguntei, esse tênis, o que seria o certo? Esse tênis aqui é de corrida? Ele tinha que falar o seguinte, olá, como vai? Qual é o seu nome? Sérgio. Dava uma desviada, né? Cara, esse tênis é muito legal. O que você gostou mais desse tênis? Pegaria o tênis e daria na minha mão. Cara, tênis elegante, bonito. Ele, nossa, esse tênis realmente é muito elegante. Por que você está buscando um tênis de corrida? Porque treinar, que você já tem, vai ser o seu primeiro tênis de corrida? Ou você já tem um tênis de corrida e quer trocar? Não, eu já tenho, já tive vários, eu quero trocar. Ele falaria assim, cara, esse tênis aqui que você viu, ele é lindo, é um modelo da Adidas, casual. Esse é tênis para você bater no dia a dia. Eu vou fazer o seguinte, aqui hoje eu não tenho um tênis de corrida que pode te ajudar. Mas se você procura tênis de corrida, é para proteger, você quer um tênis que seja amortecedor, não é? Eu ia falar, cara, eu sei que é importante você buscar um tênis, cara, mas esse tênis aqui não é um tênis de corrida, não é o tênis apropriado para a corrida, porém, ele é o melhor tênis para você usar no dia a dia. Se ele olhasse para o meu pé, eu estaria usando um sapatênis. Eu uso muito sapatênis, só que eu uso sapatênis bom, que é macio, que amortece ele. Cara, tô vendo, eu falaria, tô vendo que você está usando um sapatênis de boa qualidade. Mas esse tênis aqui, que é um tênis muito elegante, ele vai fazer melhor para a sua coluna do que o sapatênis. Faz o seguinte, eu vou lá pegar, experimenta esse tênis. Esse tênis aqui vai combinar com uma bermuda, vai combinar com uma calça jeans, se você quiser dar uma saída, um rolé, trabalhar, vai poder te ajudar muito. Você trabalha de calça jeans? Você trabalha com calça sem ser social? Você pode trabalhar ou passear com esse tênis? Sim. Cara, investe em você, investe nos seus momentos para que você possa ter um trabalho, um passeio mais tranquilo. O tênis de corrida é importante, mas o dia a dia também é importante. Segura um pouquinho, vou lá pegar, tá? Deu para entender? Eu buscaria uma alternativa de venda para falar abordada no tênis que eu gostei. Então vamos lá. Descubra as 3 razões porque falar do seu produto ou seu serviço faz o cliente não querer comprar com você. Razão número 1. Você fala muito do seu produto ou do seu serviço e não como resolver. Perceba, quando eu fui nessas lojas, eu não queria comprar um tênis. Eu não queria gastar dinheiro com tênis. O meu foco não era comprar tênis. O meu foco era ter uma melhor performance na corrida. Eu queria correr mais veloz, eu queria correr distâncias maiores, eu queria fazer um treino mais pesado. Qual era a minha dor? Eu não estava correndo na velocidade e na distância que eu gostaria. Eu não estava tendo a performance que eu queria. Se eu não estava tendo a performance que eu queria, o que eu tinha que fazer? Então vamos lá. Qual era a minha dor? Qual era a minha dor? 1. Não correr na velocidade e na distância que eu queria. Essa era a minha dor. Quais eram as soluções? Eu tinha algumas soluções possíveis. Solução número 1, me alimentar melhor. Solução número 2, dormir melhor para descansar mais. 3, fazer treinos de corrida específico para correr mais. E 4, ter um melhor equipamento de corrida, que era o tênis. Então, eu não queria comprar um tênis. O tênis de corrida, ele era uma das soluções que eu queria para resolver o meu problema, ok? Ítalo pergunta, explica como vender serviço
Ítalo, é só você usar tudo que eu estou falando aqui para vender serviço. Não importa. Olha o que você está falando. Ó, você está cometendo o primeiro erro. Você está querendo falar do seu produto ou do seu serviço e não como resolver o problema do cliente. Você não tem que perguntar como vender serviço. Essa pergunta está sendo a primeira razão para você vender menos do que você gostaria. Então, vamos lá. Vamos agora falar qual é a segunda razão que faz você vender menos do que você gostaria. O cliente compra pelas razões dele e não pelas suas. Botei aqui a razão número 1, estou explicando aqui a razão número 2. Se você não souber as razões de compra do cliente, você vai ficar perdendo venda todo dia. Que chega o cliente na sua empresa ou liga para a sua empresa: olá, bom dia, eu mando uma mensagem para você no WhatsApp, manda mensagem: olá, como vai, tudo bem? Qual o preço? Lembra, o cliente sempre vai chegar perguntando o preço, porque isso é uma herança cultural. Nós fomos acostumados a perguntar de preço. O cliente chega: qual o preço? Você fala, aí você já fala o preço, perde a venda, tá errado. Aí você fala o preço, se ele continuar a ouvir, ou você começa a falar do seu produto. Cara, você está desvendendo, que o cliente compra pelas razões dele. Então você tem que saber, então vamos lá. As razões de compra do seu cliente são as soluções para ele resolver os problemas ou dores dele. O cliente não compra por necessidade. Ele compra para resolver problemas ou dores. A dor significa um problema que o cliente está vivendo agora, que deixa ele chateado, gerando dores emocionais que você pode resolver. Então vamos lá. O cliente compra pelas razões deles e não pelas suas. Por quê? As razões de compra do seu cliente são as soluções para ele resolver os problemas ou dores dele. Cara, eu acredito que esse seja um dos principais razões para os meus alunos dos meus treinamentos completos terem tanto resultado. Tem muito empresário que tem a maldição do conhecimento, né? Gosta tanto do seu produto, gosta tanto do seu serviço, que não consegue olhar a razão de compra do cliente. E aí é uma loucura, que o cliente chega com um problema para você. Você dá bom dia, boa tarde, e aí você começa a falar do seu produto, do seu serviço, como funciona, a característica, que nem o cara do tênis fez comigo. Aí o cliente fala assim: caramba, essa pessoa é o maior mercenário. Cheguei aqui pedindo ajuda. Cheguei aqui com um problema. Em vez dessa pessoa que está vendendo entender o meu problema, entender o que eu preciso, ele está falando do produto dele, do serviço dele, sem se preocupar comigo. Caramba, essa pessoa não está querendo perder tempo comigo. Mó mercenário, só pensa em vender, não pensa em ajudar. Deu para entender essa minha explicação? As razões de compra do seu cliente são as soluções para ele resolver os problemas. O cliente não compra por necessidade, o cliente não compra por precisar. Eu dou sempre o exemplo aqui do meu óculos. Eu tenho 2 óculos, né? Eu uso óculos para ler. Cara, se você analisar aqui as lentes dos 2 óculos, as 2 lentes estão arranhadas. Então eu tenho necessidade de ir no oftalmologista, fazer a consulta, ver se o meu grau mudou, ir numa ótica e fazer lá a lente nova, porque eu sei que isso me incomoda a leitura. Está muito arranhada a lente do meu óculos. Eu tenho necessidade. Porém, estou evitando ir em médico, e sair em ótica, e sair de casa desnecessário. Então, a necessidade não está me fazendo ir lá. Porém, Deus livre e guarde, se o meu óculos cair, quebrar ou ficar tão arranhado que eu não consiga mais enxergar, isso vai me gerar uma dor emocional. Eu vou ficar chateado. Não vou poder dar a aula que eu gostaria, não vou poder ler os livros que eu leio, não vou poder trabalhar. Caramba, isso vai me dar uma dor. Caraca, se eu não conseguir ler, eu não consigo ajudar os empresários, não consigo ajudar os meus alunos. Caramba, eu vou ter que ir lá. Então, não é só a necessidade. Muito dono de pequena empresa não entende isso. O cliente precisa do meu produto, do meu serviço. Eu tenho produto ou serviço. Meu produto é bom.
meu preço é bom. Por que que o cliente não compra? Muita gente não entende por que que isso acontece, entendeu? O cliente, ele não compra por necessidade, ele compra para resolver problemas e dores. Dor significa um problema que o cliente está vivendo agora, que deixa ele chateado, gerando dores emocionais que você pode resolver. Claro, você só pode escolher uma dor para abordar que você pode resolver. Não escolha uma dor que você não resolve. Por exemplo, o Pedro está comentando aqui no YouTube, ó, meu maior erro sempre foi esse, falar do meu produto e não como ele poderia ajudar. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Se você entrar no meu canal do YouTube, tem uma playlist aqui que está escrito depoimentos, tá vendo? Se você clicar aqui, eu tenho muito mais do que 300 depoimentos dos meus alunos. Aqui tem 114. Se você tem depoimento de tudo que é tipo de negócio, eu vou mostrar um deles aqui, ó. Gosto muito desse depoimento aqui. Vou mostrar aqui que vai ajudar você. Olha o caso do Elton. É exatamente o que eu estou te explicando aqui. Olha só. Olha só o texto que está ali, olha. Empresário sai de 100 para 2.500 barras vendidas por mês. O Elton aumentou as vendas dele em 25 vezes. Olha o que ele falou aqui. Tem a ver com o que eu estou te explicando, olha só. Meu nome é Elton, moro em São Paulo e lá eu tenho um comércio de ferro e aço para construção. Eu tinha 1 mês ou 2 meses que eu estava com a minha loja montada e eu tinha muita dificuldade porque eu sabia a questão da execução. Então eu tinha o conhecimento de como trabalhar o material, desde uma listagem simples até assim um projeto que viesse para na minha mão. Mas eu não conseguia vender, não conseguia fazer vendas. A primeira sensação que eu tive foi que, não sei se eu posso usar essa expressão, um tiro no pé. Talvez eu não estaria preparado para mim montar o meu comércio. Então, ou seja, qual que é a conclusão? Eu aprendi a vida inteira a produzir. E vender, eu sempre fui um mau vendedor. Então, olha só que interessante. O Elton, ele sabia produzir. O que isso quer dizer? Ele sabia trabalhar com a barra de ferro e de aço. Se o cliente comprasse, mandasse cortar, ele sabia executar bem o serviço dele. Ele só não sabia vender. E por isso, olha o que acontecia com ele antes. Então, essa era a sensação e era o que doía em mim, né? E sem contar que eu montei o meu comércio e eu não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha fundo, tinha aluguel para pagar, tinha a minha casa, os meus 2 filhos. Então a minha cabeça era um verdadeiro turbilhão. E a minha história com o Sérgio, doutor Vendas, foi através de um seminário que a minha esposa ela comprou. E aí o Sérgio saiu do Rio e foi lá para participar. E nisso começou toda a história. A minha esposa comprou um curso e ganhou de bônus uma vinda para cá, para o Rio. E ela ficou maravilhada com todo o jeito dele. Então, assim, eu comprei o VT7 naquele sentimento, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Se der errado, já tô ruim mesmo, entendeu? E aqui eu vou ser bem sincero, eu não tinha condições, mesmo que eu parcelasse em 10 vezes, ia dar uma prestação em torno de R$200, mas para quem não tinha nada e não tinha vendas, eu não podia, mesmo que fosse para mim pagar R$200 mensais, né? Parcelado em um cartão, acreditando que, né, ele iria surgir um efeito na minha vida e no meu negócio. Olha, eu comprava 100 barras do material e ficava 1 mês para vender. Numa forma maçante, sofrendo, pedindo a Deus e se martirizando. E quando eu entendi o que era o meu público-alvo através do VT7, aí de 100 barras, eu tô cortando uma média de 2.500 barras por mês. Consegui comprar mais um carro para entrega, ou seja, tenho 2 carros para entrega, tenho funcionários que... Quer dizer, qual o objetivo de mostrar isso aqui? O Elton, ele sabia fazer o trabalho dele e só vendia 100 barras de ferro por mês. Ele passava um sufoco, porque vendia pouco. Casado, com 2 filhos. Antes ele falava muito do produto e não como resolver o problema do cliente. Ele cometeu o primeiro erro. Quando ele entendeu que o cliente compra pelas razões do cliente e não pelas dele, ele entendeu quem era o cliente ideal que ele queria ouvir para comprar. Gente, multiplicou por 100 vezes. Antes vendia 100 barras
barras por mês. Depois lá de colocar o meu método em prática, passou a vender 2.500 barras por mês. Cara, multiplicou por 25 vezes ao entender quem era o cliente ideal. Então, olha só, eu vou botar aqui qual foi a primeira razão para ajudar você a organizar teu entendimento. Primeira razão, você fala muito do seu produto ou serviço, ok? E não no que pode resolver. Segunda razão, o cliente compra pelas razões deles e não pelas suas. Agora eu vou falar da razão 3, que é você não vender mostrando que sabe os problemas do seu cliente e não mostrar como seu produto ou serviço elimina as principais dores dele. Então perceba, olha a diferença. A razão número 1, você fala, vou melhorar aqui, você fala muito das vantagens gerais do seu produto ou serviço, e não como resolver o problema dele. Número 2, o cliente compra as razões dele. Número 3, você não vender mostrando que sabe os problemas do seu cliente e não mostrar como o seu produto ou serviço elimina as principais dores dele. Você não tem que sair falando tudo. Como vai? Meu produto oferece isso, é meu serviço, tal, dessa forma. Calma! Você não perguntar sobre os problemas e dores do seu cliente e não mostrar como o seu produto elimina essas principais dores. É o exemplo que eu dei do tênis. Quando eu fui na segunda loja e o vendedor, começou a fazer pergunta, cara, me fala sobre corrida, você gosta de corrida? Sim. Cara, quantas vezes por semana você corre? Aí eu falei, eu corro 5 vezes por semana. Qual o seu pace? Eu falei, caraca, ele sabe o que é pace, ele sabe o que é ritmo. Ou esse cara também corre, que me faz confiar mais nele, ou ele foi treinado realmente para entender quem é corredor. E isso me fez confiar nele. E ele perguntou, cara, qual o investimento? Ele perguntou, qual o investimento que você planejou para comprar o tênis? Se eu tivesse falando com o vendedor que eu não confiasse ainda, eu falei, cara, não vamos nos preocupar com isso agora não. Me explica um pouco mais, eu tenho outras prioridades antes do preço. Eu não falaria. Quando esse vendedor da Centaurus me fez confiar nele, eu falei, cara, eu não estou preocupado com o investimento necessário, não. Eu falei, cara, eu quero comprar o melhor que me atender, independente do preço. Aí eu falei a verdade, que aí eu passei a confiar nele. Beleza? Então essas são as 3 principais razões que fazem você não vender tanto quanto você gostaria. Aqui, isso aqui é o resumo. Descubra as 3 razões porque falar do seu produto ou serviço faz o cliente não querer comprar com você. Número 1, você fala muito das vantagens gerais do seu produto ou serviço e não como resolver o problema dele. Número 2, o cliente compra pelas razões deles e não pelas suas. Número 3, você não perguntar sobre os problemas e dores do seu cliente e não mostrar como seu produto ou serviço elimina essas principais dores. Beleza? Fique com Deus, que Deus em sua infinita bondade abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe sua família, abençoe sua empresa, abençoe seus clientes, que você possa aprender muito hoje. Coloque em prática aquilo que eu te ensinei, tá? Fica com Deus, um grande abraço.